Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. E vamos à nossa revisão, né? A revisão da avaliação que está próxima. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do nosso conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre os temas que serão abordados aí na avaliação. Hoje nós vamos falar sobre Past Perfect, Used To, Comparatives and Superlatives. Então, para começar, Past Perfect, o conceito dele é usado para dizer que uma ação ou um evento aconteceu antes de uma outra ação no passado. Nós já vimos isso também na aula pelo Zoom. Então, quando nós temos uma ação no passado, temos mais uma ação no passado, na mesma frase, no mesmo contexto, nós temos um passado perfeito, Past Perfect. Usado também para falar sobre algo que aconteceu no passado e continuou até um outro ponto no passado. A estrutura do Past Perfect é had, né, que é o passado do verbo have, Past Participle do verbo principal. Então, sempre vai ser o had mais a terceira coluna lá dos verbos, que é o passado particípio, né? Past Participle. E a estrutura, aqui no caso, na forma afirmativa, I had worked, né? Estou colocando o verbo work para ilustrar o exemplo. I hadn't worked, né? É a negativa. E had I worked, a interrogativa. Como acontece na maioria dos conteúdos, o verbo auxiliar troca de lugar com o sujeito, vai ali para o início da frase. Vamos ver, então, sobre used to. Então, só retomando, o past perfect, né? A estrutura é sempre had mais o particípio. Então, vocês terão mais facilidade para observar isso numa frase, né? E o used to. Essa expressão used to é usada para falar sobre algo que você costumava fazer, né? Expressa hábitos ou situações do passado. Faz um contraste com o passado e o presente. Depois de used to, use o verbo na forma base e em frases negativas e interrogativas, a estrutura muda para used to. Tá? Então, o que vocês têm que lembrar, basicamente, são essas duas frases aqui. Na forma afirmativa, used to, e na forma negativa e interrogativa, ele perde a letra D ali e fica used to. Comparative and superlatives. Vamos ver aqui. Os comparativos. São usados para comparar pessoas, lugares, coisas e situações. Para formar adjetivos comparativos, algumas regras devem ser seguidas. Vamos a elas. A maioria dos adjetivos com uma sílaba adiciona-se ER ao final do adjetivo. Adjetivos de uma sílaba terminados em E adiciona-se R. Adjetivos de duas sílabas terminados em Y substitui Y por IER. E adjetivos com duas sílabas ou mais adiciona-se more mais adjetivo mais than. O than está entre parênteses porque em alguns casos ele pode ser omitido também, né? Você vai colocar o than aparente, né, explícito na frase quando você compara uma coisa com a outra. E essas duas coisas, ou duas pessoas, ou duas situações, são explícitas na frase. Agora, quando estão escondidas, aí você não precisa colocar o than. Deixa eu ver se eu acho que um exemplo para vocês na apostila. Lá no livro de atividades, vocês vão encontrar um exemplo em relação ao than. Lá na página 10, tá? Vocês podem verificar depois. O than is used after comparative adjectives when the items compared are made explicit. Foi isso que eu acabei de falar para vocês, que o than é usado em comparativos, né, em adjetivos comparativos, quando os itens comparados estão explícitos, e se tornam explícitos na frase. Por exemplo, Rio de Janeiro is more populous than Curitiba. Então, Rio de Janeiro e Curitiba estão sendo comparados, estão explícitos na frase, né? Tem os nomes claros ali na frase. Now, outro exemplo. I like your cooking, but my mom's better. Eu gosto da sua comida, mas a minha mãe é melhor.
Não está falando assim, mas a minha comida é melhor que a sua, mas a comida da minha mãe é melhor que a sua. Então, nesse caso, o than vai ficar omitido ali, e pode ficar escondido. Deem uma olhada lá na página 10 do livro de atividades de vocês e na página 11. Então, por ali que vocês vão aprofundar esse conteúdo aqui, né? Hoje eu só estou mesmo trazendo os temas que cairão na avaliação, para que vocês também possam aprofundar aí na casa de vocês com a apostila, né? Tem os exercícios também que vocês podem fazer para poder fixar. Vamos lá. More e er são usados para formar comparativos de superioridade. Para formar comparativos de inferioridade, usamos less mais adjetivo mais o than. Também pode ser omitido naquela situação que eu falei para vocês. Se os comparativos estão explícitos na frase, o than vai ser visível também. Mas se os comparativos, né, as coisas comparadas, não estão visíveis, não estão explícitos na frase, então o than vai ser omitido. Os comparativos de inferioridade são normalmente usados com adjetivos formados por duas ou mais sílabas. Vamos ver. Comparativos de igualdade, usa-se as mais o adjetivo mais as, para enfatizar a igualdade entre uma coisa e outra. Acrescente just antes de as, para mais adjetivo mais as. Então, assim, o just é no caso que se você quer enfatizar, né, dar uma ênfase na tua frase, você usa o just. Mas não há tanta necessidade assim, né? Você colocando as, adjetivo mais as, você já está fazendo um comparativo de igualdade. Superlativos são usados para comparar pessoas, coisas, lugares ou situações com o grupo a que eles pertencem. É um pouquinho diferente, né, dos comparativos. Para isso, temos algumas regras. Assim como nos comparativos, os superlativos também têm regras. São bem parecidas. A maioria dos adjetivos com mais de uma sílaba, aliás, aqui é com apenas uma sílaba. Teve um errinho aqui. Então, a maioria dos adjetivos com apenas uma sílaba. Adiciona-se est, tá? Então, tall fica tallest. Adjetivos com uma sílaba terminados em e são adicionados st. Nice, nicest. Adjetivos com duas sílabas terminados em y, precedido de uma consoante, exclui-se o y e acrescenta-se iest. Tá? Então, fica heavy, the heaviest. Adjetivos de uma sílaba, terminados na sequência consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante e acrescenta-se est. Hot ou hottest. Então, essas são as regras dos superlativos. São parecidas com os comparativos, né? Porém, lá a gente usa o R e aqui o S. E aqui, nos superlativos, nós usamos para falar sobre coisas, pessoas, situações, lugares do mesmo grupo. E lá nos comparativos já é mais amplo. Adjetivos com duas ou mais sílabas são precedidos de the most. Por exemplo, beautiful, the most beautiful. São adjetivos mais longos, né, mais extensos. Então, expensive, the most expensive, por exemplo. Formas de comparativos irregulares. Então, como toda regra tem sua exceção, aqui nós temos good, então não existe goodest, existe best. Bad, não existe better, existe worst. Far, né, não, vai ser farthest ou farthest. Tem praticamente a mesma pronúncia, mas muda ali o U e o A. Então, longe, mais longe, ruim, pior, bom, melhor. Ok? Antes de adjetivos superlativos, sempre usa-se o artigo definido de. The largest, the hottest, the most beautiful place. Tem um errinho aqui nessa palavra, beautiful. Tá? O U é depois do A ali, mas dá para entender. Foi um erro de digitação. Para o superlativo de inferioridade, usamos the least mais o adjetivo.
Observe que the least geralmente é usado com os adjetivos mais longos. Né? Então, assim como nos comparativos, nós temos less, nos superlativos nós temos the least. Observe que the least geralmente é usado com adjetivos mais longos. Então, this is the least interesting book I've read this year. I've read this year. Este é o livro mais interessante que eu já li este ano. A expressão by far serve para intensificar os superlativos. Então, vocês viram lá que o just serve para intensificar os comparativos, né? Se você quer dar uma ênfase na tua frase, você vai usar ali o just, uma frase de comparativo de igualdade. Já aqui, nos superlativos, nós temos by far. Por exemplo, ali, soccer is by far the most popular sport in Brazil. O futebol é, de longe, o esporte mais popular do Brasil. Então, para dar aquela ênfase, né? Falar de algo que você realmente acredita ali, você pode colocar essa partícula ali, essa expressão, né, no caso, para dar ênfase na sua frase. Pessoal, o conteúdo, então, que vocês têm que estudar é este, né? Comparativos e superlativos. Deixa eu ver aqui mais, já passo aqui para vocês. Então, comparativos e superlativos está lá na página 10 e 11. Vocês podem acessar lá a apostila, né? Ou pelo Positivon também, vocês conseguem acessar o livro de atividades. Na página 2 e 3, vocês vão ter Past Perfect e Used To. Né? Lembrando que Past Perfect, né? A estrutura é o verbo had mais o Past Participle. Used To, vocês vão utilizar para falar sobre hábitos, coisas que vocês costumavam fazer, né? Hábitos passados. Lembrando que quando esse conteúdo aí do used to está na negativa e na interrogativa, ele perde a letra D, fica used to. Ele só vai ter a forma used to na afirmativa. Então, tenham bastante atenção, que vão ter atividades aí avaliativas perguntando sobre isso. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Positivon, e-mail. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar também através da aula, Zoom, tá ok? E espero que vocês tenham boas notas aí nas atividades avaliativas que estão vindo. Tem também um questionário, né? Aí em forma de formulário junto com um vídeo para vocês fazerem, para vocês responderem e enviarem. Vale 3 pontos. E é isso. Have a nice day. Bye, bye.